Lá você vai ver, eu não vou citar nomes, tá? Mas aqui tem empresários, motoristas, pessoal da área da saúde, barbeiros, oficiais militares. No nosso clube tem capitães. Tem uma série de outras profissões que você olha assim, mas por que o cara escolheu isso? Ele escolheu levar Jesus através de 2 rodas. Coronel. Isso é igualdade. Não tem distinção entre um outro. Dentro da igreja, igualdade. E um outro código, honra. Quando nós carregamos as cores de um clube, significa honra. Aonde eu vou, eu tenho que honrar essas cores que eu estou carregando. Eu não posso avançar o sinal, subir uma calçada, porque eu carrego as cores do meu clube e eu tenho que honrar essas cores que eu estou carregando. Nós, como cristãos, estamos pautados na honra. Não posso discutir com o irmão de clube, nem discutir com o irmão que está andando do lado, porque eu tenho as cores que eu carrego. Isso representa a honra. E o meu dever é honrar as cores que eu estou carregando. E agora é para a mulherada. Pasmem vocês. Para eu carregar uma mulher na minha garupa, eu tenho que comunicar o meu clube e a minha esposa tem que autorizar. A mulherada aí, ok? Não posso carregar outra mulher na garupa. Se eu levar a minha irmã, eu tenho que avisar. Ó, tô indo em tal lugar, minha irmã está comigo na garupa. Sabe por quê? Porque se eu carregar outra mulher que não seja minha, eu sou excluído do meu clube. Honra. Eu tenho que honrar minha família. E outra coisa, irmandade. Aí fala pro crente, né? Somos irmãos, irmandade. O Código Biker diz: daqui a 2 semanas estaremos indo para Brasília, né? Uma viagem de 1.300 quilômetros. Início do ano, nosso pastorzão Antônio aqui está no Acre. Tem uma galera de Harley aí que está com a missão de ir pro Acre em busca de almas. Mas daqui a 2 semanas estamos indo para Brasília. Se acontecer algo comigo na estrada, em Brasília, independentemente do meu clube ter sede em Brasília, porque nós estamos em Pernambuco, Brasília, Minas, Espírito Santo, São Paulo, França, estamos em vários países, independente de ter um irmão meu do clube, se acontecer algo comigo na estrada, o clube mais próximo, ele tem que me abraçar, mesmo não sendo cristão, me dar proteção, consertar a minha moto e me dar hospedagem. Depois ele resolve com o meu clube. Mas eu não estou sozinho aonde quer que eu esteja. Como crentes somos assim? Somos irmãos. Não vem ficar na minha casa, você é missionário. Vem para minha casa que você é meu irmão. O Código Biker diz que eu não posso abandonar nenhum irmão na estrada. Se eu ver um irmão de colete com a moto quebrada, é um dever meu parar e dar atenção para ele, cuidar da vida dele, independente se eu tiver conhecido ele ou não conhecido. É um Código Biker. Eu preciso guardar e proteger a vida daquele irmão. 4 pilares do motociclismo: respeito, igualdade, honra e irmandade. Eu trouxe um pouquinho dessa reflexão para agora nós começarmos a falar da palavra. Só queria trazer um pouquinho de entendimento, porque de repente algumas pessoas estão olhando a gente de preto e falam assim: meu Deus, que esses caras de preto é estranho, gente. A igreja está mudando, hein? O pastor Tony está sem visão, está chamando os caras loucos aí do preto. Ele está com muita visão, irmão. Nosso pastor é missionário, o pastor missionário ele entende o que é isso, sabe por quê? Houve um episódio, alguns anos atrás, eu nem fazia parte do clube, os mais antigos contam essa história, que o nosso pastor foi convidado a pregar numa igreja no Recreio. Chegou um comboio enorme de moto, a galera de preto. Quando foi chegando próximo à igreja, chamaram a polícia. A polícia veio já abordando: o que vocês estão fazendo aqui? Muito barulho e tal. Aí os diáconos vieram abordando a galera: o que vocês estão fazendo? Pastor, não sou eu que vou pregar hoje aqui nessa igreja. Ou seja, a igreja estava pronta para receber os missionários e de pregar o evangelho para toda criatura. Será que o nosso preconceito não nos limita àquilo que o amor de Deus tem que fazer? Então hoje eu quero começar a falar sobre o Evangelho de João, capítulo 4. E quando o louvor estava tocando aqui, eu falei assim: Deus, é confirmação. Porque o louvor estava tocando aqui: dai-me de beber que eu tenho sede. E é essa a palavra para hoje. Quando Jesus ficou sabendo, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1. Por gentileza, Evangelho de João, galera com a Bíblia aí, smartphone, iPhone, Vodafone. João 4, capítulo 1. Quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judéia e voltou novamente para a Galiléia.
No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria, era necessário. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Tinha dado seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. A mulher disse: o Senhor não me tem com quem tirar água e o poço é fundo. Onde você conseguirá água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe dou nunca mais terá sede. Somente por aí. Aí eu peço que ponha lá o slide, por gentileza. Eu estava meditando sobre essa palavra e essa semana eu estava conversando com o Tony e eu falando com ele: ó, eu tenho sentido vontade de ministrar sobre essa palavra. Ele foi também me orientando, falando algumas coisas comigo e a gente conversando, e algo que veio ao encontro assim do que eu estava planejando para essa ministração: desviando a rota sem se desviar do foco. Porque quando nós falamos sobre essa pregação de estar indo, uma mulher que está indo ao poço, meio-dia, primeira coisa que nós vamos pensar: meio-dia não era a hora de ninguém pegar água no poço. Geralmente as mulheres pegavam água na parte da manhã. Mas pela história daquela mulher, o histórico daquela mulher, que ela já tinha tido 5 maridos, já estava no sexto que não era seu, ela ir pela manhã encontraria com outras mulheres e possivelmente uma mulher que teria sofrido adultério por parte dela. Ou seja, era uma mulher que poderia passar vergonha pela conduta dela. Por isso que ela foi meio-dia a hora do poço. Só que Jesus, ele é tão simples e tão magnífico que ele fala assim: olha, vamos passar por Samaria. E 3 tópicos que eu quero colocar nessa mensagem: não se contamine, não subestime uma alma, faça discípulos. Não se contamine, não subestime uma alma, faça discípulos. Só que isso tem um perigo. Botei até ali uma imagem: Danger, tô indo igual o Tony, né? Então que bota as paradas assim, né? Ele falou assim: ó, é legal isso aí que tá fazendo, tô pegando dica lá, pessoal. Toda hora você pensar. Aí, essa parte da missão urbana, ela tem um perigo. Nós temos uma missionária aqui, muito jovem, a Lana, né, o nome dela? Muito jovem, e nós temos que estar cumprindo ela de oração o tempo todo. Porque entram em tribos que têm muitos costumes e hábitos e nós não podemos nos corromper por isso. Porque nós, motociclistas, entramos no inferno mesmo, gente. Vocês não têm ideia de como é que é ser motociclista cristão nesse meio. Como eu falei para vocês, daqui a 2 semanas nós estamos indo para Brasília. Lá em Brasília é o maior movimento motociclístico da América Latina. É como se fosse o Rock in Rio em Brasília. Eles montam palcos gigantescos com bandas de rock de tudo quanto é tipo que você possa imaginar e com tudo quanto é pessoas. Drogas, bebidas, traição, prostituição. Sabe o que nós fazemos lá? Montamos uma igreja gigantesca no meio do evento. O evento não começa se um dos pastores não orar antes de começar o evento. Ah, mas lá tem prostituição, tem drogas. Ué, mas Jesus não foi para buscar essas pessoas. Nós montamos uma igreja lá e sabe qual é a estratégia? A gente serve café, almoço e janta. Antes de qualquer movimento que aconteça, eles precisam parar e orar antes de comer. Ali é um louvor tocando no nosso ambiente e uma palavra ministrada. Ou seja, nós vamos para um evento que está contaminado, mas temos que ser Jesus naquele local. Temos que refletir Jesus naquele local. Então, quando nós falamos de missões urbanas, é você ir no terreno do inimigo, saquear e voltar. Não é você permanecer, para não se contaminar. E eu quero deixar essas 3 reflexões nessa passagem: não se contamine, não subestime uma alma e faça discípulos. E eu acho bem interessante isso. E eu vou abrir uma aspas aqui, que eu estava no evento pela primeira vez, e eu estava lá trabalhando, servindo, tal, o tempo todo.
Aí eu falo, Senhor, me mostra uma pessoa. E lá a gente trabalha bastante, porque a gente serve café para uma média de 300, 400 pessoas que entram na nossa baia. Porque o evento gira em torno de 800 mil pessoas no evento. E na nossa baia é uma circulação diária. Pela manhã 300, 400, à tarde mais isso. Rodam em torno de 2.000 pessoas, passam pela nossa igreja. Por dia. Por dia. E eles vêm mesmo. Clube, que eu não posso citar nomes, até por um respeito, eles vão lá e pedem oração até para voltar para casa. E pessoas se convertem. Aí eu estava lá nesse evento pela primeira vez, eu falei assim, me mostra uma pessoa. E estou lá servindo café, ajudando, pegando uma água, limpando e tal. Daqui a pouco eu vejo um rapaz tomando um café sozinho assim, eu cheguei perto dele e falei assim, tudo bem, posso sentar contigo? Ele falou, pode. Eu falei, tudo bem, tá gostando do evento? Ele falou, tô bem chateado, mas tá tranquilo. Eu falei, por quê? Aí ele, aconteceu uma parada comigo, minha mulher brigou comigo, aí eu tô aqui, mas tô meio nervoso. Eu falei, você é de onde? Ele é do Rio. Eu falei, eu também sou do Rio. Porque lá tem Belém do Pará, Recife, Salvador, Uruguai, Paraguai, Chile, Estados Unidos. Eu falei, eu também sou do Rio. Que lugar você é? Ele, Campo Grande. Eu falei, também sou de Campo Grande. Eu falei, que lugar de Campo Grande? Ele, do Rio da Prata. Eu falei, vizinho. Mas por que ele tá chateado? Não, porque eu sou policial militar e há 2 meses atrás eu sofri uma emboscada, tomei um tiro, passou de raspão na minha cabeça, fiz a cirurgia e tal, de reparação, e minha esposa falou que eu não era pra vir, que eu ainda tô de licença, e discutiu comigo, juntei minhas coisas e vim pra cá, pra Brasília. Eu falei assim, rapaz, tu tem noção de que sua esposa, 2 semanas atrás, poderia estar viúva e chorando por você, e esse motivo dela não querer vir pra você pra cá, porque ela não queria te perder e queria ficar perto de você? Você tem filho? Ele tem uma filhinha. Eu falei assim, tua filhinha agora podia estar chorando, e ao invés de você estar perto da tua família, tu está aqui em Brasília. É um cuidado de Deus com a tua vida, através da vida da tua esposa e da tua filha. Aí ele abaixou a cabeça e começou a chorar. Baita no homem, barbudão assim igual a gente. Chora, gente. Não subestime uma alma. E eu falei assim, olha, tira um tempinho, liga para tua esposa. Você já avisou que você chegou? Ele não. Gente, uma viagem de 1.200 km, 2 dias na estrada, não avisou nem a esposa que tinha chegado. Ou seja, você vai no terreno do inimigo. Não subestime uma alma. Tem pessoas sedentas querendo água viva. E nós somos responsáveis de levar essa água viva. E às vezes você entrega essa água para a pessoa e você nem vê ela matando essa sede no momento. Isso acontece tempos depois. Tempos depois. A galera que estava aqui em Brasília, alguns daqui nem sabem. No ano passado, eu fiz renovação de votos com a Patrícia lá. E a minha cunhada, que eu nem sabia que estava em Brasília, descobrimos que estava lá. Trouxemos ela para a nossa igreja lá. Naquele momento, ela nunca tinha participado de um culto, até porque ela acreditava em outra coisa. Ela viu a renovação de votos e ela tinha passado por uma tribulação. 2 meses atrás, agora ela falou assim, olha, lembra que vocês fizeram uma renovação de votos e aquele pastor de vocês da Barba lá falou aquele negócio sobre Jesus? Aceitei Jesus. Me apanharam. Glória a Deus. Eles nem sabiam. Ou seja, a água foi entregue há 1 ano atrás. A pessoa hoje aceitou Jesus. Você às vezes não vai nem ver quanto você está matando sede de outras pessoas, mas é necessário. E nessa passagem, mais um slide por gentileza. É necessário falar sobre isso porque desviando a rota sem desviar o foco, não se contamine. Ou seja, era muito comum os judeus, quando saía da Judéia e ia para Galiléia, que era o percurso deles naquela missão, eles passarem aqui, por Gileade, por esses entornos aqui, e não passar por dentro de Samaria. Por que não passar por Samaria? Porque era briga antiga, discussão antiga de samaritanos contra judeus. Uns acreditavam que tinha que ir para o Monte Gerizim, outros louvar a Deus no Monte Sião. Uns acreditavam que eram as 10 portas, outros não. Começaram a discutir teologia de quem estava correto e quem estava errado. E por causa de uma briga de entendimentos e de doutrinas, o povo começou a se odiar. E o que aconteceu? Os judeus começaram a falar assim, os samaritanos se corrompem, se contaminam. E os samaritanos começaram a aceitar outros povos e se contaminar com outras culturas. Então começou a germinar um ódio no coração do judeu e do samaritano em não se tolerar. Então era muito comum a viagem missionária de um judeu passar ao entorno de Samaria e não por dentro de Samaria. Só que a palavra de Deus diz que Jesus fala assim, foi necessário passar por Samaria. Porque tem horas que vai ser necessário você desviar da rota para poder buscar uma alma. William, mas ali é mais longe. Às vezes é necessário. Mas ali é mais perigoso. É necessário. Tem um pastorzão que está no meio da galera aqui, que ele congrega dentro da Vila Velha, gente. É necessário.
Alguém está lá falando de Jesus para aquelas crianças, para aquelas pessoas, para aquelas almas. É necessário. Ah, William, mas às vezes é mais cansativo, mas é necessário. Semana passada nós estávamos num churrasco, semana retrasada, lá em Cabo Frio, fazendo um evento e tal, e houve a necessidade de um desses irmãos aqui não participar do churrasco para buscar dois moradores de rua. Às vezes é necessário você abrir mão de coisas suas por causa de uma alma. Aí quando eu falo assim, William, mas como eu vou fazer essa missão sem saber o entendimento? Primeira coisa que Jesus fala assim, ó, discípulos, vão lá, buscar comida, comprar comida. Provavelmente se entraram infiltrados. Porque se os samaritanos não gostavam dos judeus, provavelmente eles foram na sorratina ali para comprar comida. E Jesus fica no poço, sozinho, porque aquela mulher ia abrir o coração dela para ele sobre coisas que outros não tinham necessidade de ouvir. Porque ela já tinha tido 5 maridos, e já estava no 6º, e Jesus não quis expor o pecado dela naquele momento. Então ele falou assim, eu vou aguardar aqui no poço, ela vai vir aqui. Houve a necessidade dele ficar ali esperando. Só que quando a mulher chega, olha que interessante isso, gente. Ele fala assim, me dê um pouco de água. Em nenhum momento ele fala de pecado ou de salvação. Às vezes a gente já chega para a pessoa falando de Jesus, pecado, salvação, querendo jogar tudo ao mesmo tempo. Mantenha primeiro uma comunicação. Entenda primeiro o que a pessoa gosta, o que ela ama, o que ela tem ali como essência. Crie relacionamentos. Primeiro ele cria um relacionamento. Você pode me dar um pouco de água, por gentileza? Aí ela fala, isso. Aí ela fala assim, ó. Calma aí, deixa eu aqui. Como sendo tu judeus me pede água? Ou seja, o teu povo não gosta do meu povo. Por que você está me pedindo água? Se vocês nem falam com mulher, que era princípio, e segundo, você é judeu e eu sou samaritana. Porque você acredita numa coisa e eu acredito em outra. Você vai para o monte Sião e eu adoro no monte Gerizim. Por que nós temos essa diferença cultural que você está falando comigo? Aí ele fala, mulher, se você soubesse quem eu sou, você que me pediria água. Ué, mas como você vai pegar água se você não tem nenhum aparato, nenhum instrumento? Como é que você vai buscar água no poço desse tão fundo se você nem tem o que buscar? Vai ter hora que você vai ter que ter paciência para poder discipular. Cuidar de vidas dá trabalho. Porque de repente se fosse um de nós, ia falar assim, a muito é chata, não sabe de nada, toda hora pergunta, ela fala a mesma coisa. Jesus teve que abordar ela de 3 maneiras diferentes. Abordou ela sobre a água, abordou ela de quem é a verdadeira água, falou sobre o alimento espiritual, e a mulher relutante ele com a maior paciência do mundo, porque ele é Jesus, né? Será que nós estamos tendo paciência para discipular e explicar Jesus para as outras pessoas? Ou estamos sendo afoitos, ou até mesmo deixando de lado uma vida? Dá muito trabalho, não, dá água para essa pessoa, tem que pegar um cântaro, tem que pegar uma corda. E eu acho bem interessante, porque quando ele fala para ela, eu sou a verdadeira água, fonte de água viva. Alguns teólogos dizem que ali, naquele momento, eram 2 poços. O poço de água natural e o poço de água espiritual. Ela tinha que tomar uma decisão para aquele momento. E quando ela reconhece que realmente ele é o Cristo, ela fala assim, realmente você é um profeta. Porque ele falou para ela que, a partir de agora, a tua vida tem que ter mudança. Não adianta você ficar com esse 6º marido que nem seu é. É o momento agora que você ter um encontro real com Deus e abandonar todas as suas práticas. E eu vou pedir o próximo slide, por favor. Disse a mulher, Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ela estava com sede, sedenta, só que ela estava sedenta de uma água material. Nós precisamos fazer que as pessoas entendam que você tem algo tão importante para ela que o material já não faz mais parte do contexto. Porque essa mulher, ela estava achando que era uma água material, uma água de sede humana, mas não. É uma água que ia saciar ela para a vida eterna, que era a vida eterna em Cristo. E quando ele fala para ela assim, você não terá mais sede, jogar para trás tudo aquilo que te fez sofrer, sua prostituição, seus outros maridos, viver com o marido que nasceu, viver práticas mundanas, não ter mais vergonha de quem você é. Porque aquele momento que ela estava mentindo, ela tinha vergonha de quem ela era. Que agora você vai ter uma água da vida eterna. E aquela mulher teve um entendimento de que agora sim ela estava de frente do Cristo.
E quando nós falamos sobre missão urbana, é você levar o conhecimento para a pessoa. Olha, essa vida que você está levando aí agora, ela é passageira. É uma vida que te dá prazer momentâneo. Vai chegar o prazer em tua vida que você não vai mais ter necessidade de se prostituir, de se drogar, de se entregar ao álcool. O que mais nós vemos são pessoas, ontem foi até pregado sobre isso, pessoas buscando Deus em outras coisas. A maioria das pessoas que você vê em grandes eventos ou festas de motoclube são pessoas procurando Deus em outros lugares, na sua motocicleta, na sua bebida, no seu álcool, na prostituição, porque não encontraram o verdadeiro Deus, a fonte de água viva. E como missionários urbanos, nós temos o dever de entregar para eles uma fonte de água que jorra sem fim. Uma fonte de água que vai curar, libertar, tirar a vergonha, tirar a opressão, tirar o pecado e trazer para uma vida de mudança, de transformação, uma vida de arrependimento, uma vida de discipulado, uma vida de ganhar almas. Em lugares inóspitos, nós precisamos falar desse reino de Deus. Em lugares onde muitos não querem ir, nós precisamos levar Jesus, porque é para toda criatura. Toda criatura. E eu acho mais interessante, eu queria, por gentileza, que colocasse para mim, por favor, Atos 16. 16:1. Pode ser, por gentileza? Atos 16:1. Atos 16:1 fala assim, ó: Paulo chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mulher judia convertida ao cristianismo, mas de pai grego. Os irmãos de Listra e de Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as ordenanças decididas pelos apóstolos presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, cresciam em números dia após dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mícia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus o impediu. Então, contornaram a Mícia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava de pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-os. Depois que Paulo teve essa visão, preparando-nos imediatamente para partir a Macedônia, concluiu que Deus nos tinha chamado para lhe pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegando diretamente para Samotracia e no dia seguinte, Neápolis. Dali fomos a Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e principal cidade daquele distrito, onde ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos pela beira-rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam ali se reunido. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Essa passagem aqui, ela fala diretamente. Missionário, agora eu quero falar também com jovens, missionário precisa andar com missionários. Quando você é um missionário e busca para ti um relacionamento de namoro, de casamento, você precisa saber se a pessoa também é missionária. Porque quando Paulo chama Timóteo, era bem falado o nome de Timóteo para andar com ele. E ele logo falou assim, ó, para você andar comigo, Timóteo, as características de cristão são essas. Porque você é filho de pai grego. Para que as pessoas não te julguem e não te descaracterize, para você andar com quem anda com Jesus, tem que ser assim. E Timóteo assim o fez. E eles começaram a andar juntos e houve a estratégia deles de pregar em 2 cidades. Só que o Espírito Santo de Deus não deixou. Para você pregar em outras cidades, para você pregar em outros locais, você tem que ter direcionamento de Deus. Eu vejo muitas pessoas falando, meu sonho é ir para um lugar tal, mas qual é a vontade de Deus para a tua vida? Minha vontade é ir para o país tal, para a cidade tal, pregar para isso, pregar para aquilo, mas está buscando direcionamento de Deus para isso?
Porque eles tentaram ir para 2 cidades, o Espírito Santo de Deus não deixou. Para você andar sobre missões urbanas, você tem que ter direcionamento de Deus. Porque quando eles foram direcionados por Deus para aquela cidade, encontraram uma mulher sedenta de Deus, e ela ouviu o que eles pregaram, e essa mulher foi um braço do Evangelho naquele local. Fizeram discípulos, missionários naquele local. Então essa aspas que eu queria abrir é para aquelas pessoas que têm um desejo missionário no seu coração. É pedir direcionamento de Deus, para onde que eu preciso ir. Senhor, aonde eu tenho que levar o Evangelho, aonde eu preciso levar a Tua Palavra, não é de qualquer jeito. E eu achei tão interessante que quando eu estava falando com o pastor Renato, que é o nosso pastor presidente lá do motoclube, eu falei assim, olha, o meu pastor presidente lá, o Tony, ele está indo para o Acre. E se você quiser algumas dicas depois, eu falo com ele, eu faço essa convergência de ideias para vocês conversar, que ele já vai para lá já há algum tempo, ele conhece lá a regionalidade, como funciona. Aí teve um irmãozinho que chegou perto da gente e falou assim, pra que tu vai pro Acre? Falou pra ele. Aí ele falou assim, só o fato de você perguntar o porquê já é necessário ir. Porque o fato do porquê é sinal de que já são motivos de oração. O fato de ninguém querer ir já é motivo de nós, missionários, queremos ir. E o fato de Jesus estar nesse movimento deles irem para o Acre é sinal de que eles têm que ser alvo de oração, para quando chegarem lá, encontrarem também pessoas missionárias, para que apoiem essa missão, dê a eles entendimento de como se portar lá, porque o Tony fala bastante aqui para a gente de como é que é o Acre, e você não pode ir de qualquer jeito. Você precisa se preparar, entender a regionalidade e seguir com pessoas que sigam o mesmo propósito que você. Foi isso que Paulo e Timóteo fizeram, ó, andar comigo tem que ser nesse propósito. Então, quando nós nos colocamos à disposição de uma missão, é você entender se está em Cristo, entender qual é o propósito da missão e andar com quem anda contigo. Tem muita gente querendo fazer missão, e eu não estou falando aqui direcionado somente às pessoas que estão aqui, não. Estou falando no contexto geral. Tem muitos missionários a nível mundial que estão indo para uma cidade que é legal, porque é bom, porque é acolhedora, porque os amigos estão indo. Sem direcionamento de Deus, o Espírito Santo não está nesse negócio. Com o direcionamento de Deus, até as pessoas vão te abraçar lá naquele local e te instruir o que você deve fazer. Direcionamento. Seguindo um pouquinho mais, o próximo slide, por favor. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tem feito, fazer discípulos. Aquela mulher entregou ali no poço o seu pecado, houve o chamado de arrependimento, ela se despiu ali falando: realmente tu és o Cristo, eu preciso ter uma mudança de vida. Ela volta à cidade e traz com ela uma multidão de pessoas para conhecer o Cristo de que remiu ela. Os discípulos de Jesus entraram disfarçados na cidade, trouxeram comida, e o tempo todo eles falaram assim: Senhor, tu deve se alimentar, tu deve comer, tu deve estar com fome. Os discípulos que andavam com Jesus estavam preocupados com o material. A mulher que tinha acabado de conhecer estava queimando, ela trouxe almas, trouxe vidas. Não que não tenhamos que ficar preocupados com o nosso alimento, só que o alimento principal estava ali ao torno do poço. E o discípulo feito em Cristo, o discípulo com entendimento, ele sabe o que é prioridade. E ela falou: a prioridade agora é levar pessoas para conhecer Ele, saber que são essas maravilhas. E aquelas pessoas que seguiram falaram assim: ó, antes eu criei em Jesus porque você falava, agora eu creio porque eu vejo Ele fazendo milagres, maravilhas. Antes eles só ouviam, e eu creio que muitos daqueles ali ficaram em dúvida: será que isso é verdade? Estou indo lá só para ver se é verdade mesmo. Quando chegar lá, gente, isso é maravilhoso. Tem pessoas que vão vir junto contigo e vão falar assim: olha, eu vou lá para passar do seu convite, eu vou lá porque você me chamou, eu vou lá porque você insistiu, eu vou lá porque tem uma apresentação de criança, eu vou lá porque tem uma apresentação de idosos. Mas quando chego aqui, realmente esse é o verdadeiro Cristo. Não, eu vou lá porque, sabe, essa mulher aí passou uma vida ruim, uma vida desgraçada, uma vida de sofrimento. Aí quando eles veem, tem um encontro real com Cristo, falam assim: realmente Ele é o verdadeiro Cristo, Ele é a salvação. Só que para isso é necessário que alguém anuncie, para isso é necessário que alguém pregue, para isso é necessário que alguém viva. E o desafio que eu quero trazer nesta manhã é para que nós possamos ser missionários urbanos aonde estejamos. William, mas eu não posso viajar, eu tenho filho pequeno, eu tenho criança pequena. Não, mas eu não estou falando de viagem. Missão urbana não está relacionada à viagem.
A nossa mente, ela trava quando fala em missão, achar que você tem que sair da sua cidade, da sua casa. Missionário é aquele que passa perto do porteiro do seu condomínio e deixa uma palavra para ele. Missionário é aquele que prega para o professor na sala de aula. Missionário é aquele que prega para o irmãozinho na escola, para o irmãozinho na faculdade, para a irmãzinha na faculdade. Missionário é aquele que prega no estacionamento. Missionário é aquele que prega no posto de gasolina, na loja de conveniência, no restaurante. É aquele que o garçom vai te atender e você fala de Jesus para ele. E muitas vezes sem você precisar falar o nome de Jesus, somente com a tua atitude, somente com o carinho que você tem pela sua esposa. Ao fato de você tratar bem a sua esposa, cuidar dos seus filhos, você já se torna um missionário. Porque aquelas crianças que são amigos dos seus filhos falam assim, tem algo diferente nessa família. Faça a missão na sua casa. Faça a missão com os seus filhos. De que vale ganhar o mundo e perder sua família inteira? Essa semana eu estava conversando bastante com meu filho, ele tem vindo, ele tem apaixonado. Hoje ele não, infelizmente ele não está aqui, ele tem ficado apaixonado pelo que tem acontecido aqui em Caroba. Alguns aqui que já conhecem o Guilherme de tempo, meu filho mais novo, eu acho que a igreja que o Guilherme mais veio nos últimos anos foi Caroba. E olha que eu estou aqui há pouco tempo. Ele chega aqui, ele senta e fica, cara, que pregação. Realmente, sabe, aquele brilho nos olhos. Só que para isso é necessário, eu tive que refazer o meu caminho. Porque meu filho, quando ele fez maioridade, ele quis viver uma passagem muito conhecida. Qual foi? Abandonar o pai. Ele quis andar com as próprias pernas. Foi. Atualidade, você tem ideia de que uma criança que tem tudo dentro de casa quer viver uma vida solteira, sozinha, numa casa e passa fome? Pode ser o meu filho. Você imagina o teu filho ligar para você e falar que está passando fome dentro de casa. Imagina o teu coração. Você tem tudo dentro de casa. Na minha casa tem um quarto para ele montar com um ar-condicionado de televisão. Ele passou fome na rua. Você tem ideia que é isso? E não estava envolvido com droga não, tá, gente? Só queria viver a vida sozinho, dissoluta. Só que para você fazer uma missão urbana, primeiro você tem que resgatar os seus. Para você sair, antes estrutura a tua casa. E eu falei assim, filho, sabe por que você passou fome na rua? Porque tinha pão aqui na mesa e você não se sentiu parte da mesa. Você saiu da condição de filho para se tornar escravo. Quando você sai da mesa do seu pai e abandona aquilo que é pregado dentro da sua casa, você se torna de escravo do que o mundo tem para te oferecer. Por isso que você está passando fome. E eu não sinto pena de você. E ele chorando, minha esposa chorando. Aí ele falou assim, pai, mas você não me entende. Eu falei assim, te entendo. Entendo que você foi buscar lá fora o que você não encontrou até hoje. Você tem que retornar, fazer o caminho de volta. Porque a mesa está posta. A túnica está aqui, o anel está aqui. Só falta você voltar. Só que diferentemente do que aconteceu com o filho pródigo, que o filho mais velho se ira, meu filho mais novo foi flecha. Ele foi direto no coração dele e falou assim, ó, volta e pede perdão pro seu pai. Seu pai está de braços abertos para poder te receber e você está negando o abraço do teu pai. Volta lá e pede perdão. Meu filho voltou na minha casa chorando, pedindo perdão. Ontem ele falou assim, pai, eu estou vivendo o melhor dia da minha vida. Ele teve uma pregação que ele veio aqui, que estava pregando ao Fernando. Ele falou assim, olha o que meu filho falou, gente. Pai, a vontade era de ir lá na frente, me jogar no altar e começar a chorar, que eu só fiquei com medo de te envergonhar. Ele falou isso pra mim, eu falei, jamais você vai se envergonhar, você se jogando no altar, você clamando aqui, Deus tem falado no teu coração. Eu falei, vamos comigo lá de novo domingo que vem? Aí ele ainda não tinha conhecido o Tony. Aí ele chegou aqui, o Tony, ó, tal, ele veio abraçando, caralho, aquele cara que negão prega pra caramba, né? Aí eu falei, tu tá vendo o que tu tava trocando, cara? Tu tá vendo o que você tava trocando? Gente, a missão tem que fazer dentro da tua casa também. Pasme você vai ter que pregar para os seus filhos diariamente. E ganhar eles toda hora. Porque o mundo está sedento, querendo tirar ele da tua casa. Querendo roubar seus filhos. E você pensa que depois que casa, para? Para não. Eu tenho filho casado. Tenho nora. Graças a Deus, pregador, meu filho e minha filha levita. Tá indo para o retiro de casais de Caroba. Toda hora tem que fazer uma manutençãozinha. Toda hora você tem que trazer para perto. Missionário é aquele que tem sede por almas, até dentro da sua casa. Missionário é aquele que pega os pequenininhos e dá um livrinho de desenhar e pintar, ó. Aqui, ó, Jesus. Toma aqui, ó, Papai do Céu. Vamos lá contar a historinha de Davi. Isso é missão, gente. Fazer missão dentro da casa. Missão é você levar teu filho na escola e não deixar que a influência dos alunos contamine seu filho. Seu filho tem que ser um diferencial. Tem que ser um referencial. Início de agosto agora, eu vou estar iniciando um projeto na escola que eu dou aula,
culto dos estudantes. Aí você vai falar assim, pô, que legal, que projeto maneiro. Pô, parabéns. Não, os alunos me pediram, não foi eu que pedi não. Olha isso. Os alunos vieram falar comigo. Professor, não tem como a gente fazer um culto dos estudantes não? Aí eu com vergonha, eu falei, gente, missionários, alunos me pedindo culto. Eu falei, tem? Eu acho que tem. Vamos lá, vamos fazer um curso de estudante. Aí falei com a escola, lá na escola tem uma estrutura de uma sala, som, tem tudo. Eu falei, beleza, vamos lá. Falei com o dono da escola, que também é pastor. Aí ele falou assim, e os preletores? Já parei um amigo. Aí eu falei assim, Antônio, tem um culto aí pra gente. Ele, vambora, estamos juntos, vambora. Falei, vamos formar então uma estratégia para esses alunos, porque a sede do inimigo não está em você, está na geração. Porque se ele rouba uma geração, ele rouba missionários, levitas, pregadores, pastores, líderes de governo. Quando nós vamos implementar nessas crianças uma cultura do reino do céu, você vai preparar toda uma geração para governar a favor de Cristo, para liderar uma geração a favor de Cristo. Então nós vamos trabalhar eles na raiz. Missão urbana também se faz na escola. E esse projeto está começando lá. E eu creio a Deus que vai ser uma bênção na vida dessas crianças. Eu creio a Deus que vai ser uma bênção na vida dessas crianças. Da outra vez que eu preguei, que eu estava falando sobre isso, nós podemos até desviar a rota, mas não desviar o foco. Qual é o foco? Trazer pessoas sedentas para perto do mestre, para perto do rei. O que nós estamos desviando lá? É uma escola. Não pode pregar em horário escolar, porque senão a gente bate com a lei. Mas nós vamos fazer o culto deles à noite. Então não tem nada a ver com escola à noite lá na igreja. Vamos desviar a rota para poder atingir o foco. E sabe o que é o mais interessante? Eles mesmos já montaram o ministério de louvor da própria escola, dos próprios alunos. E eles mesmos já estão pedindo os temas. Podia falar sobre isso, podia falar sobre isso, podia falar sobre isso. Ou seja, pessoas sedentas. E vai influenciar outros alunos que não foram apresentados ao Evangelho. Então, qual é a pergunta que eu deixo para ti hoje? Aonde você tem feito missão urbana? Aonde você tem pregado Jesus? Nós viemos para cá, domingo de manhã, domingo à noite, os cultos durante a semana. A gente sai daqui, gente, e assim, falo de coração aberto, a igreja está aqui perto. A gente sai daqui, cada semana, uma palavra abastecida, uma palavra que é do céu, gente. Eu tenho visto e vivido algo muito bom aqui. Eu tenho recebido de Deus nesse altar aqui, gente. Tanto do louvor quanto da pregação. Mas o que eu tenho feito com essa palavra durante a semana? A palavra só tem efeito quando você pratica ela durante a semana. Se eu recebi do altar aqui tudo que foi derramado através dos preletores, dos pastores, e chegou durante a semana e não aconteceu nada, não serviu de nada. Agora, se eu pego parte do que foi pregado aqui, intronizo, trabalho na minha vida, tenho um movimento de transformação na minha vida e prego isso na vida do outro, aí eu sou missionário. E às vezes é na vida de uma pessoa. Nós ansiamos às vezes pregar para multidões, mas Jesus parou num poço em Samaria, um local perigoso para judeu, um local de perseguição, porque era necessário pregar para uma pessoa. Ele se colocou à disposição, ele estava discipulando ela, ensinando para ela o que era água, o que era vida, o que é alimento, o que é pecado, o que é remissão. Ele investiu tempo na vida daquela mulher. E qual foi o fruto? Várias pessoas seguiram ela para poder encontrar Jesus. Você vai ter que parar, investir tempo em uma vida, e paz de vocês, essa vida vai trazer mais vidas para cá para dentro. Ou para as outras igrejas, que aqui nós temos irmãos de diversas igrejas diferentes. Eles vieram visitar porque o nosso novo clube é interdenominacional. Temos irmão de Betânia, pastorzão da igreja lá. Qual a congregação lá? Bálsamo de Gileade. Bálsamo de Gileade, até o nome é forte. Oh Deus. Betânia também? Metodista Wesleyana. Nós temos irmãos de outras denominações, porque o nosso foco é trazer almas. A gente não quer trazer bandeiras de igreja. A gente quer que a pessoa aceite Jesus. E sabe uma coisa bem legal? Nós estávamos em Minas Gerais, lá em Itajubá. Fomos uma missão em Itajubá. Aí na missão em Itajubá, a Patrícia falando assim: Senhor, me dá uma palavra. E ela aqui atrás, na moto, e eu à frente. Falei: Senhor, me dá uma vida. E ela orando: Senhor, me dá uma palavra. Eu orando: me dá uma vida. E para quem conhece, o meio motociclístico ele é
diferente das outras performances, né? Nós temos algo que é algo hierárquico, parecido um pouco com o militarismo, e geralmente quando você vai para os eventos, os mais antigos é que trazem a administração, ou trazem uma palavra, ou conduzem aquilo que está acontecendo. Nós estávamos num comboio enorme, diversas motos na rua, e de repente a gente novato indo no clube, ela falou assim: amor, eu falei assim, o que foi? Nosso presidente vai parar o comboio e vai mandar trazer uma palavra. Aí eu pensei, doido. A gente chegando agora. Galera aí com 10 anos, 12, pastor com 18, 20, a gente com meses. Ele vai parar o comboio e vai mandar a gente pregar? Falei, doido. Aí eu ri, né? Fiquei quieto. Eu falei, tá bom. Aí foi um comboio indo, um monte de moto na estrada. Quando chegamos lá no interior de Minas, uma árvore gigantesca, o pastor Renato vai e encosta o comboio. Gente, faz uma roda aí no círculo. As motos paradas, um monte de gente vindo ver as motos e tal. Aí ele falou assim: Deus mandou parar aqui e mandou a Patrícia pregar. Falou com ele para mandar parar o comboio e mandar a Patrícia pregar para todo mundo, debaixo de uma árvore. Aí a Patrícia foi, trouxe a palavra e falou assim: olha, mas essa palavra não vai ficar aqui. Tem alguém aqui que tem que receber essa palavra. Tinha 2 rapazes tirando foto, afastados. Trouxemos eles para perto, falando de Jesus para os caras no meio da rua, na BR-040. Aí eu falei: Senhor, me perdoa. Às vezes a gente limita. E o mais interessante, chegando no evento, as motos paradas, som ligado, tem um monte de gente. E eu falei: Senhor, uma alma, uma vida. E começamos a andar naquele local, falando de Jesus, as motos paradas, louvor tocando, uma banda tocando assim, os louvores, a gente ali conversando, se relacionando com as pessoas. Daqui a pouco eu vejo um rapaz do outro lado da rua, um cigarro na mão, uma latinha de cerveja com a cabeça baixa, tocando aquele louvor do escudo, e ele de cabeça baixa, chorando. Eu fui andando na direção dele. Aí quando eu cheguei perto dele, ele botou um cigarro no chão, botou a latinha e falou assim: eu estava orando a Deus para você vir falar comigo. Eu falei assim: é mesmo? Aí ele: eu era missionário, evangelista, eu pregava e as pessoas se convertiam. Eu estou tão afastado de Deus que eu não senti digno de chegar perto de vocês. Aí eu falei assim: então eu vim lá do Rio de Janeiro, no dia certo, para te dar um abraço, porque eu estava pedindo a Deus uma alma, e essa alma é você. Você quer voltar para Jesus agora? Aí ele falou assim: eu preciso. Glória a Deus. Chamei o pastor do local, trouxe o pastor, fizemos o apelo no meio da rua, carro passando, moto e tal, no meio da rua, ele aceitando Jesus, chorando e tal. A igreja abraçou ele. Aí terminou aquele evento ali, à noite nós fomos para uma confraternização interna nossa, o pastor chega. Eu falei: pastorzão, Milauda, rapaz, bênção pura, mas posso te falar uma coisa? Eu falei: pode, pastor. Há 4 anos atrás, eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Eu falei: pastor? Ele: minha esposa morreu, eu entrei em depressão, me fechei no quarto, comecei a tomar remédio. Um belo dia eu saio para ir para um show, passo no meio de um evento de motocicleta, um rapaz bota a mão no meu peito e fala assim: ó, volta para onde você estava, porque aqui não é o seu lugar e Jesus tem uma obra na tua vida. Eu caí, ajoelhado, comecei a chorar, ele olhou por mim, eu voltei. O meu pastor cuidou de mim e hoje eu sou pastor presidente dessa igreja. Pessoas improváveis carregam a essência e às vezes é necessário você ativar elas sem você subestimar uma alma. É um dos tópicos que eu estava falando ali no final. Não subestime uma alma. Não subestime uma alma. Mais um, por gentileza. Estou quase terminando já. Esse fechou? Não. Cadê o rapaz? Mais um. Fechou. Não subestime uma alma. E eu quero encerrar com essa última frase: não subestime uma alma. William, é um minuto só. Fala um pouquinho sobre a heráldica do escudo. Sim. Não subestime uma alma. Quando eu falo não subestime uma alma, eu quero fazer algo aqui bem diferente do que a igreja está acostumada a ver. Eu peço até permissão aos pastores aqui. Mas por que eu falo não subestime uma alma? Às vezes nós nos limitamos a querer falar de Jesus para as pessoas perfeitas, para as pessoas corretas. E quando você olha uma alma, independente de como ela está vestida, independente da circunstância, independente de como ela está, você cria um potencial nas mãos de Deus. Queria chamar aqui os nossos amigos pregadores. Fiquem aqui à frente, por gentileza. Todos vocês. Vem pra cá pra frente. Estava nem combinado, eles nem sabiam. Fica aqui à frente. Eu boto no canal lá. Quando eu falo em não subestimar uma alma, só para vocês entenderem um pouquinho, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho. Essa galera aqui, muitos deles
foram resgatados no meio de eventos motociclistas, no meio de eventos de droga, no meio de eventos que rolam coisa pesada. E hoje são missionários na mão do Senhor. Glória a Deus. Para você ter ideia, eu vou citar poucos exemplos aqui. Quando eu falei que o casal sai no meio de um evento para buscar morador de rua, a gente lá compra televisão, gente, churrasco, coisa melhor que churrasco. Não posso ficar. Tem 2 moradores de rua em Saquarema, que eu preciso ir lá e eu dei a palavra que é tirar eles da rua. Você sai da tua casa, no meio de um churrasco, não vou ficar pro churrasco, vou buscar morador de rua. Quando eu falo sobre buscar pessoas no meio do inferno, é você tirar uma pessoa que estava vivendo uma vida dissoluta no meio dos caras lá, bebidas, prostituição, algo tudo errado, tudo destruído, e o amor de Deus alcançar ele, sem que as pessoas constrangessem e falassem, não, você está aí, isso é inferno, não. Começou a abraçar, trazer para perto, daqui a pouco ele falou assim, eu quero isso para minha vida, eu tenho necessidade disso para minha vida. E Jesus é tão bom, tão maravilhoso, que falou assim, ó, tudo aquilo que tu viveu, passou, tá? Chega, agora você já entende. Isso é pecado, joga fora. Se você refizer a tua vida, eu vou te dar uma princesa para você cuidar. Aí Jesus dá um casamento. E casa. No meio de um evento motociclista, ele vai e faz isso. Casa. E o nome da igreja dele? Betânia. O nome da mulher dele? Betânia. Aí Deus vai e fala assim, ó, Betânia, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, você vai vencer o câncer e você vai ser pregadora do caminho. Veio a debilitação, ó, entubado na pandemia, um com câncer cuidando de um entubado. Já pensou isso, gente? A morte chegou. E aí? Chegou a morte, aqui é água viva. Não tem morte, cancelado o decreto de morte, é vida. Você vai sair pregar, você vai sair falar de Jesus para as pessoas, você vai pregar em encontros de mulheres, você vai falar de Jesus para mulheres motociclistas, vai falar para as garupas que elas precisam estar alinhadas com a sua família em Deus, porque senão seu marido vai ficar drogado, viciado e vai morrer no meio da estrada. Porque o que mais tem é motociclista morrendo porque está cometendo imprudência ou porque está sendo alcoólico, viciado e drogado. E a partir de agora, você vai ter um casamento, vai ser missionário. Sabe o que esse cara aqui falou? Para mim, marcou meu coração. William, o que eu mais gosto de estar no meio motociclista é que às vezes eu preciso tirar a capa de pastor e ser ovelha igual a vocês, cuidar de vidas e amar pessoas e estar sendo cuidado também. Foi o que ele falou para mim, pastorzão. E lá no meu clube deve ter uns 6 pastores. Galera que sai mesmo para poder ir lá e saquear e orar pela pessoa, parar o evento, orar, buscar, trazer. Então, quando nós falamos em missionários urbanos, é entender qual é o propósito de Deus na tua vida. Aonde você esteja, não estou falando para você virar motociclista, não é esse o propósito. O propósito é que você entender. É na escola, é na faculdade, é no trabalho, é na minha caminhada, é na academia, é na recepção da loja que eu trabalho, é com os meus funcionários, missionário, com meus filhos, é missionário urbano. É você falar de Jesus aonde você estiver. O propósito é esse. E quando nós falamos sobre propósito, o Soares me lembrou muito bem a heráldica do Pregadores do Caminho. Ide, pregai o Evangelho do Brasil a todas as nações. Olha a cruz, a estrada é do Brasil para o mundo. Hoje nós estamos até na Europa. O fogo, Espírito Santo de Deus. Se não for o Espírito Santo de Deus, não podemos dar um passo, gente. Tem que ser direcionado pelo Espírito. Lembra que falou? O Espírito de Deus não permitiu que pregasse nessa cidade. Temos que ter permissão do Espírito Santo de Deus para ir em qualquer lugar até os confins da terra, direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E 16.3. Não somos numerólogos, tá? Provérbios 16.3. Alguém pode abrir aí para mim, por favor? Provérbios 16.3. Consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Esse é o nosso lema de Pregadores do Caminho. Consagrar tudo que nós fazemos. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que consagrar ao Senhor. E nossos planos serão bem-sucedidos. Eu gostaria de chamar aqui
os pastores para poder estar orando para essa galera missionária. Eu queria chamar os missionários da igreja para vir aqui à frente também junto com a gente. Sei que tem a Cosme, a Lana, né? Queria que os missionários estivessem lá em cima, né? Então não tem problema não. Vem para cá os missionários. Queria que os pastores aqui orassem pela essa galera missionária. Que Deus, se Deus colocou no teu coração um propósito missionário, e você deseja ser um missionário, que você venha aqui à frente também, para os pastores estar orando pela tua vida missionária. Queridos, não sei se tem alguém aqui que tem chamado missionário, já é missionário, você que tem um chamado, você que tem essa direção do Senhor, pode vir, não é problema você aqui à frente nesse momento. Antes de pedir o pastor Edson para estar orando, né, pela vida dos nossos irmãos, eu queria destacar aqui duas coisas muito rápidas aqui. Primeiro, Deus abençoe a tua vida, então aí. Bênção de Deus. E agora na Caroba temos motociclistas, gente. Não qualquer um não. Né? A Laninha ali, nossa missionária também. A Michelle também. Temos um bom grupo aqui. E uma coisa que me chamou muita atenção na ministração da palavra de hoje, quando ele falou sobre os valores do motoclube, valores de respeito, valores de comunhão, né, de irmandade que ele colocou aqui, valores da compaixão, tudo aquilo que já sabemos, tudo aquilo que já temos na palavra. E aí eu louvo a Deus, então, por esse trabalho que vocês têm feito, louvo a Deus pela vida de cada um de vocês aqui, vocês são bênçãos do Senhor. E hoje vocês quebraram, aqui na Caroba, quebraram assim um paradigma, que isso é muito importante, para que nós possamos olhar para o motociclista e ver, né, aqueles que têm essa missão de levar a mensagem, que são verdadeiros missionários. E vocês são missionários. Deu para entender hoje perfeitamente que vocês são missionários. Que o Senhor venha revestir a cada um de vocês com a graça, com o poder dele. E que nós sejamos também, queridos, como temos sempre pregado aqui, missionários onde quer que estejamos. Nas nossas casas, junto aos nossos familiares, junto aos nossos colegas de trabalho, enfim, porque ser missionário aqui dentro da igreja é muito fácil, é tranquilo, né? Tranquilo demais. Mas, com o pé de fora, precisamos colocar em prática tudo isso que o Senhor tem ministrado nos nossos corações e que é o desejo do Pai. Por isso, eu agradeço a Deus pela sua vida, por esse trabalho tão lindo. E hoje a gente volta a dizer, foi quebrado aqui na Carol um paradigma, né? Para que a gente possa olhar aí os pregadores do caminho, quando a gente olhar aí na rua, por exemplo, tá com um colete pregador no caminho, opa, conheço aquele ali, é tudo meu líder. Isso é bom, isso é legal, né, gente? É tudo lá do líder, então a gente vai dar esse valor, tá? E aí, queridos, qualquer dúvida sobre a questão do motoclube, motociclista, o líder está aqui para tirar, os nossos irmãos aqui também podem tirar, tá? Mas que sejamos assim solidários a ele. Esse é um abração aí do nosso pastor, que está aí numa missão hoje, tá? Uma missão missionária lá no Acre, certamente ele estaria aqui se regozijando nesse momento que foi apresentado aqui nesse trabalho missionário. Deus abençoe vocês. E eu vou pedir ao pastor Edson para esteja orando, tá? Pelos nossos missionários, para que eles tenham essa vocação também e também possam integrar também a bênção apostólica. Tá claro, Deus? Pai do Senhor, para a igreja, eu peço a igreja que se coloque de pé, estenda suas mãos para cá, para frente. Vamos estar orando por esses pregadores do caminho. Senhor Deus e Pai, eis aqui os teus filhos, as tuas filhas, Senhor, que se intitularam aqui, Senhor, como um grupo pregadores do caminho. Mas todos nós, Senhor, somos pregadores do caminho. Independente de termos uma moto, uma bicicleta, um carro ou a pé, nós podemos e devemos cumprir o teu ídolo, que é pregar em todo e qualquer caminho. Oh Deus, muitas vezes desviando a rota, mas não deixando de cumprir a tua missão. Porque como a tua palavra diz, era necessário passar por Samaria. E quantas vezes
cada um através do teu Espírito Santo. A nossa oração é que o Senhor continue capacitando a cada um e que cada um seja guiado pelo teu Espírito Santo, para que cada um possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Deus, obrigado por esse culto abençoado, onde podemos entender qual o propósito dessa missão. Obrigado por tudo que aconteceu aqui, Senhor. Aceita nossos louvores, as nossas adorações. Leva-nos em paz agora para os nossos lares. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do seu Filho Jesus Cristo, que as unções e doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida dos pregadores do caminho. Amém. Esteja sobre a vida da Bíblia e da Carol. Amém. Esteja sobre a vida desses que estão nos visitando e não passaram despercebidos. Amém. E todos aqueles que estão nos assistindo pela internet e que ainda vão me assistir. Eis que eu te digo, tu és também um pregador do caminho. Abre a tua boca e eu encherei. Muitos estão precisando de um simples abraço, de um simples Jesus te ama. Ele não esqueceu de você. Então, nas coisas simples, o Espírito Santo trabalha. Deus, leva em paz nos nossos lares. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Ministério de louvor. William vai estar na porta ali, recebendo o teu cumprimento, o teu abraço. Quem está de preto, meio feio, barbudo, mas pode passar, meu Deus. Ao nome de Deus. Só para mim, daqui de resiste aí, ó. Essa galera aqui, uma benção, tá? Por prazer maior.